Literatura Brasileira pela Universidade Regional do Cariri. Ela é professora do curso de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri. Professora, eu não sei se eu leio a sigla certa, eu leio o FCA, tá certo? FCA, exatamente. E ela é também professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Professora, eu te agradeço muitíssimo por aceitar o nosso convite, por compartilhar esse início de noite, esse fim de tarde, início de noite de quarta-feira com a gente aqui no canal. Te passo a palavra, a gente fica naquilo de 20 a 30 minutos para uma primeira exposição e depois eu leio os comentários do pessoal aqui. E pessoal que está assistindo, eu vou fechar os comentários nesse primeiro momento da exposição da professora e reabro na sequência. Professora, fica à vontade, mais uma vez, obrigado. Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco, né, todos alunos, ex-alunos, e muito grata pelo pessoal do Webconcibe, por inclusive poder falar de biblioteca pública, que é a minha paixão. E eu falo isso, né, de algo que eu fico até impressionada, porque não sei porque que bibliotecário, alguns não gostam tanto de falar de biblioteca em si, biblioteca pública, então, menos ainda. Então, para falar de políticas de territorialidade e de empoderamento para essas bibliotecas públicas, no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer dizer regional, por causa do mestrado aqui, é preciso que eu introduza primeiro o interesse nesse tema, né? Eu comecei, foi na época do doutorado, falando sobre imagem organizacional da biblioteca pública. Essa imagem, ela era a partir de três vertentes, três variáveis, que eram a autoimagem, como a instituição se enxergava, as pessoas que fazem parte dessa instituição se enxerga, como que ela se projeta para a comunidade, ou seja, sua imagem intencional, e como que ela se estrutura, a imagem funcional. Então, a partir desse, eu passei um período estudando esse assunto, e a partir daí, fazendo auditoria, a gente chegou na questão que a gente chama de política de atuação local, de território local de atuação da Se escutarem um cachorrinho aqui, é meu cachorro, viu? Que ele não pode passar ninguém que ele late, mas... Aqui também, professora. Tenho 3, aí eles ficam aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é a biblioteca pública, ela é um espaço democrático, né? Um espaço aberto, né, a todos, a todas, a todos, enfim, né, a ideia é essa, né, que seja aberto. Como qualquer espaço democrático, está voltado para quê? Para atividades culturais, né, atividades educacionais, informacionais, mas não pode perder o vínculo com a comunidade, a interação com a comunidade. E essa relação, né, entre biblioteca e usuário, dentro desse espaço democrático, é que vai ajudar a construir um diálogo contínuo e, consequentemente, as políticas de empoderamento, de territorialidade dentro dessa biblioteca pública e no seu entorno. Porque se é uma biblioteca empoderada, todos os seus usuários também são, a sua comunidade também é. Porque é reconhecimento, conhecimento. E aí a gente inicia, né, a partir das primeiras... Fui começar a pesquisar a respeito de territorialidade, do que é isso, que é a primeira pessoa que falou sobre territorialidade, que a gente tem ideia, né? Era a partir de espaços que ele estudava, os pássaros, né? Ornitólogo, é um ornitólogo inglês chamado Howard. Ele entendia a territorialidade, né? O conceito de territorialidade como uma conduta que é adotada para tomar posse de um território. E a partir daí a gente tem o quê? Tem Sack, né, que é o Robert David Sack, que ele traz do território humano, ele fala da questão do território humano. Tem Soja, que já fala da questão política, né? Tomara que ninguém me ligue, que o povo passa a vida toda me ligando, aí fala uma esquina bastante, tomara que ninguém me ligue. Né, que ele fala desse que é um espaço político organizado. Tem o Rafestin, que agora eu faço negócio, não sei se diz assim o nome dele, né? Mas eu chamo ele de Rafestin, ele vai ser chamado de Rafestin pro resto da vida.
até que alguém me corrija, ele já defende uma questão mais de valorização desse espaço. E aí ele diz que as pessoas daquele espaço, que se reconhecem naquele espaço, são os atores, são protagonistas de suas histórias, de suas expertises, né, de seus conhecimentos. E a partir desse reconhecimento por parte da pessoa e por parte da instituição, é que constrói, que deixa mais a miúde, por exemplo, essa relação entre a biblioteca, no caso a biblioteca pública, e a sua comunidade. Já o empoderamento, né, a gente escuta bastante falar sobre isso, porque dar poder, né? O empoderamento, ela tanto vai envolver questões individuais como coletivas. Então, quando a gente empodera de forma coletiva, a gente fortalece também o individual, né? Então, empoderar vai ser reconhecer essas habilidades, reconhecer a importância daquelas, no caso da biblioteca pública, daquelas pessoas para a comunidade e dos seus conhecimentos. Eu até penso assim num exemplo, eu tenho alguém numa biblioteca, eu conheço, tem um usuário que ele é fotógrafo, né? Ele ganha vida com fotografia. Então, se eu trago esse usuário para dentro da biblioteca, para que ele possa mostrar o seu ofício, possa ofertar algum curso, alguma oficina sobre como fotografar, sobre iluminação, possa fazer sua exposição lá dentro, possa fazer aquilo que ele quiser, né? E aí eu ressalto que é bom que a gente, que é o que eu vou falar mais frente a respeito da participação em orçamento, em decisões, é bom que a gente não faça isso de forma filantrópica, viu? Filantropia não vem aqui, não. A gente tem que dar o devido valor a cada uma dessas pessoas que compõem o entorno da biblioteca pública. Então, tanto pessoas como organizações, né, como comunidades. Então, é ter controle sobre isso. E, por fim, né, nesse conhecimento, nesse reconhecimento dessas potencialidades e habilidades, a gente traz também a questão da identidade. Até Stuart Hall fala que a identidade ela é definida a partir de significados, situações de representação social. Então, essas pessoas, né, que fazem parte desse entorno, dessa biblioteca pública, eles representam também aquela instituição. Eles se reconhecem dentro dela, eles fazem parte dela. Quem primeiro falou sobre essas questões de territorialidade dentro da biblioteca pública é uma bibliotecária colombiana chamada, todo quem me conhece, que é a minha cara, Adriana Maria Betancourt. Ela, né, da Universidade de Antioquia. Então, ela diz que é a interpretação, eu chamo de território local de atuação. Então, isso é reconhecer, né, é interpretar a expressividade do cenário daquele entorno, daquela comunidade, né, das identidades locais dessa comunidade usuária, em prol da coletividade, em prol de um todo. Então, a partir daí, né, que a gente começa a definir os parâmetros para esse empoderamento. Então, esses parâmetros, eles precisam estar pautados nos paradigmas, né, nos paradigmas da sociedade da informação, paradigma social, paradigma tecnológico, lógico, né, mas também de projeção de uma imagem positiva, que aí eu trago Justo Villafani, que traz dentro dessa imagem corporativa, uma imagem positiva, que aborda a questão do desenvolvimento de habilidades de autocrítica, de parâmetros que leve a consciência desse grupo, que ajude a ter uma certa coesão nesse grupo, que fortaleçam a tomada de decisões, etc. Né? É, sobretudo, olhar para dentro da instituição, mas também para fora. Né? Olhar para fora é o principal. Né? Olhar as condições em que essa instituição está, qual é a estrutura dela, como que ela se conhece dentro daquela... E criar, né, essa política dentro desses parâmetros. Hoje eu estou trabalhando, né,
no entendimento dessa política, tanto a partir dos paradigmas tecnológico e social, como dos ODS, né? Eu acho que é a grande pegada desses ODS. Então, essa política, ela precisa estar alicerçada dentro, primeiramente, né, falando aqui para vocês, a gente tem 3 documentos que são base para uma biblioteca pública. O primeiro deles, que eu posso citar, é o Manifesto da Unesco para Bibliotecas Públicas, que inclusive está sendo refeito, agora nós já temos 3 versões, vai ter um próximo, né, em 49 saiu o primeiro manifesto, em que ele trazia mais uma orientação para o ensino, para as características da biblioteca como educadora. Já em 72, saiu um outro que fazia uma junção, fazia a fusão das funções cultural, educativa, de lazer, de informativa, né? E em 94, que é o último que a gente tem, é mais a questão do acesso à informação, o direito ao acesso à informação. Esse direito ao acesso também é o mote das diretrizes da IFLA para a Biblioteca Pública, que é um documento que foi revisitado também, de outro documento de 2001, que traz a informação como um direito. E, por último, a Agenda 2030. A própria Agenda 2030, né, que é um documento chamado da IFLA para as bibliotecas, né, a Agenda 2030, a IFLA foi e fez esse documento para as bibliotecas e a implementação da Agenda 2030. Orientação. E aí tem todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e algumas orientações de como agir. Isso é muito legal, porque você pode botar a criatividade aí para funcionar do jeito que quiser, né? Essas recomendações a gente tem desde os mais comuns, como, por exemplo, a questão já da educação, da cultura, mas, por exemplo, o ODS 5, que é de igualdade de gênero. Como que você pode construir com a comunidade diálogo para que você construa espaços tanto seguros quanto agradáveis para discutir a questão da igualdade de gênero. Eu acabei de saber que a gente está tendo, um amigo falou aqui agora, está tendo umas denúncias, né, de assédio aqui no Cariri, está tendo na internet, eu nem tinha visto. Esse pode ser o papel da biblioteca pública. Não só, mas dizer como denunciar, como, que encaminhamento você pode gerar disso, grupos de apoio, encaminhar para redes de apoio, né, de acolhimento, enfim, de uma série, a biblioteca pública pode se inserir em todos esses segmentos. E aí são 17 objetivos, né? O Vitor, tu que se liga no tempo, né? Eu não sou ligada, não. E tem tempo ainda, professora. No instante, eu falo rápido. E aí, para poder criar essa política de territorialidade, a gente não pode deixar de pensar no engajamento político do bibliotecário. O bibliotecário tem que pensar nessa questão. Então, se eu sou gestora de bibliotecas, e aí eu quero, inclusive, citar aqui talvez você conheça, a Rosana, aqui da região do Cariri, Rosana Marinho. Ela estava na biblioteca de uma outra cidade aqui no interior, e ela construiu isso, ela participava de conselhos, de câmaras de decisões de gestão. A biblioteca precisa ser protagonista de todas da sua área. Né? Não dá para ficar mais nos bastidores, não dá para ficar só recebendo, tem que se mostrar para a comunidade. E aí esse engajamento político é que ele vai garantir a implantação, a implementação dessas políticas. Precisa fazer projeto, precisa trabalhar com captação de recursos, né? Precisa pensar, eu acho que no início da década de 2000, a professora Valda Antunes, lá da UNB, criou um curso que era à distância. Esse curso ele tinha um tutor, um mediador, mas todo o material ele vinha de Brasília
e você fazia cursos de auxiliar de bibliotecas no interior, nas cidades do interior. E uma das coisas que ela orientava, era a criação da Sociedade Amigos da Biblioteca. Poucos fizeram, mas aqueles que fizeram, acho que a Biblioteca de Sobral, aqui no Ceará, fez, a de Maranguape também, conseguia ter recursos para fazer determinadas, para alguns projetos, enfim, para encaminhar, para não ficar à mercê só da prefeitura, né? Ficar à mercê. A gente sabe, a gente pode chorar também um pouquinho as pitancas, né? A gente sabe que é difícil, né? É difícil você chegar e dizer, olha, a biblioteca é importante. Mas, se a gente está nesse constante diálogo com a comunidade, quem vai dizer não vai ser a gente, vai ser a comunidade que vai dizer, eu quero esse espaço. Esse espaço aqui, para mim, é importante. E aí, com essa ajuda, a gente não tem quem segure. Então, a grande questão é como fazer, não é só... Você pode dizer assim, Cleide, mas é mais interessante aí, porque é uma cidade pequena, para quem não sabe, eu estou falando aqui da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, né? Não é tão pequena assim não, mas enfim. Né? Em comparação com outras cidades, né? Principalmente com cidades, sei lá, eu não conheço Magé, tu? Magé. Eu não conheço, mas conheço o Rio, né? A cidade do Rio. Então, é pequeno, né? Aqui é pequeno, não tem tanto recurso, não tem, enfim, sendo bastante. Então, pensando assim, é importante, as pessoas podem falar, mas você está falando na cidade do interior em que quase todo mundo se conhece. Qualquer lugar, quando a gente trabalha, que a gente está no lugar, a gente conhece todo mundo, não conhece, não? A gente conhece todo mundo. Então, a informação, ela vai ser a matéria-prima dessa biblioteca. Mas é em prol de quem? Da coletividade, né? Em prol do usuário. E quando eu falo nesses ODS, para mim é a grande... Eu sei que a situação política não... Nem falar disso para ficar triste, sou uma pessoa alegre. Mas não deixa que a gente pense nessas questões, né? Não deixa que a gente pense de forma mais... Enfim, eu não sei nem o que dizer da situação política. Mas é preciso que a gente olhe para essa Agenda 2030, olhe para a natureza, olhe para como que o progresso está indo. A gente precisa, o progresso é necessário, mas e aí? Vai ser desmantelando tudo, vai ser desmatando tudo, vai ser acabando com a água, vai ser não pensando na educação, não pensando na questão da pobreza, não pensando no bem-estar, na saúde, não pensando nas minorias, não pensando na qualidade da educação, não pensando no saneamento básico, né, na energia de um uso sustentável, não pensando no trabalho, né, no trabalho e no emprego, não pensando na redução das desigualdades. Em cada uma desses objetivos, né, desses ODS, a biblioteca pode construir polos de atuação, pode construir formas de atuar consciente dentro dessa comunidade. E o documento da IFLA, ela traz, né, como que as bibliotecas podem... Vai sair um texto meu, em que eu trago um quadro com cada um dos 17 objetivos, né, a descrição deles, e como que a biblioteca pode atuar mediante esse objetivo. Só que isso não é da minha cabeça, isso é a IFLA que está dizendo, né? Eu só fiz reunir isso em documento para que fique mais fácil. Mas, por exemplo, né, deixa eu ver aqui esse de desigualdades, redução das desigualdades. É pensar nas minorias, nos povos indígenas, pensar não é simplesmente a pesquisa pela pesquisa. Chegar lá, vou pesquisar aquele povo e vou sair e vou deixar lá. Não. É ouvi-los, é saber qual é a demanda, o que eles necessitam e
através da biblioteca, através da informação, criar esse contato, criar essas redes que possam... uma coisa interessante é que não é só a biblioteca que se empodera nessa questão, né? É o coletivo e é o individual. Então, se a biblioteca é empoderada, a comunidade também é, porque ela está sendo visibilizada no espaço da biblioteca. As suas demandas estão ali. A gente não está dando nada. Não vai dar nada, não vai ofertar, não vai ter bolsa, não é isso. A gente vai estar ofertando a informação, né? Então, basicamente isso. Eu acho que eu falei muito rápido, porque eu fiz aqui um treinozinho e eu acho que eu ia quase 2 horas, assim. Aí eu digo, não, peraí, né? Tá muita coisa. Mas eu sou muito apaixonada pela biblioteca pública. Eu fico muito chateada quando eu vejo bibliotecários que acham ruim a gente falar. Tem até uma frase aqui que eu sempre brigo, né? Quando algum professor diz assim, mas o bibliotecário não trabalha só em biblioteca. Eu detesto essa frase. Né? Só em biblioteca. Trabalha em vários lugares, né? Trabalha em biblioteca, inclusive em outros lugares, mas trabalha em biblioteca. E isso é muito massa, isso é muito bom. Eu gosto disso. Mas, Vitor, eu corri, não foi? Na medida que eu vou embora. Você falou exatamente em 20 minutos, professora. A gente, em combinado, tem até mais 10. Caso você queira falar mais, pode continuar. Senão, eu acho interessante ver os questionamentos das pessoas, tentar construir esse diálogo e aí, né, acho mais... Beleza. Então a gente fica agora nessa parte de mediar essas perguntas e comentários que o pessoal começar a fazer aqui. A gente sempre recebe perguntas com antecedência e hoje no nosso direct do Instagram não foi diferente. A gente já tem algumas. Sempre tem uma pergunta que é sobre ensino, que acaba esbarrando na questão do ensino ou do currículo. E ela pergunta, você acredita que os cursos de biblioteconomia preparam os bibliotecários para desenvolver trabalho em bibliotecas públicas? Não. Eu acho que curso nenhum prepara para desenvolver trabalho em nenhuma biblioteca. Prepara para trabalhar com informação. E aí cabe a gente se especializar, buscar... Mas, por exemplo, em nenhum currículo, pelo menos que eu tenha conhecimento disso, biblioteca, seja ela escolar, pública, qualquer uma dessas, faz parte das disciplinas obrigatórias. Elas são disciplinas optativas, ou seja, você conhece o trabalho, o núcleo do trabalho em si, né, que é toda a questão, tanto a questão fundamental, né, os fundamentos, a questão de gestão, a parte de tecnologia, que a gente precisa saber hoje, né, não dá para ficar alheio a qualquer outra coisa assim, a parte de organização, de representação, e aí as unidades em si, né, qual a unidade, tudo isso é a partir ou da experiência, ou do trabalho, ou da especialização. Mas assim, pelo menos aqui ocorre muito. A gente tem alunos, e aí eu sei que eu tem alguns aqui nos ouvindo, que quando eles terminam, às vezes eles estão em uma unidade de informação dessa, tá, numa biblioteca, seja ela escolar, seja ela universitária, pública, e eles entram em contato com a gente, perguntam algumas coisas, e a gente está sempre disponível. Isso aí é pelo menos a realidade nossa aqui. Cleide, desculpa os momentos que eu não olhar para você, é que eu estou com o computador aqui também aberto, onde eu fico conferindo os comentários pela interface do computador. Tranquilo. E eu tinha visto que tinha chegado aqui nos comentários uma outra pergunta relacionada a essa questão, que é como implementar nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de biblioteconomia disciplinas como políticas públicas, orçamento público, inovação para a cultura e cidades, isso pensando no aprimoramento do perfil do bibliotecário.
Olha, o currículo de biblioteconomia, ele tem, pelo MEC, né, ele tem um mínimo de 2.400 horas. Quando a gente distribui isso dentro daquele máximo permitido que as instituições colocam, que parece que é até 20%, se eu não me engano, a gente está trabalhando nessa reformulação agora, enfim. É tão difícil da gente alocar tudo isso, mas sabe como é que a gente consegue, participando de congressos, de eventos como esse, participando dos conselhos que tem cada município, tem conselho sobre orçamento, sobre o orçamento participativo, sobre as instituições, procurando participar de forma ativa em todos os âmbitos da sociedade. E, claro, lendo, estudando, perguntando, né, é desse jeito. Porque dentro do currículo mesmo, já é mais difícil. A gente tenta colocar, por exemplo, a gente cria a nossa semana acadêmica aqui, a gente está sempre botando pautas como essa, né? Dentro a última, a gente trabalhou a questão da diversidade, que é muito importante dentro da biblioteconomia. Ainda pensando isso também, Cleide, só faço aqui um comentário rápido. Em relação à minha casa de informação, que é a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, porque isso, enquanto conteúdo, é muito presente na nossa formação da Unirio, em função do GPBP, Grupo de Pesquisa Bibliotecas Públicas no Brasil, Reflexões e Práticas, que é liderado pela professora Elisa Machado e pelo professor Alberto Calil. Então, a gente acaba tendo a nossa disciplina optativa de biblioteconomia pública e também a disciplina optativa de políticas culturais para bibliotecas públicas ofertadas com certa regularidade, e esse é um tema que é bastante explorado no nosso universo de formação da Unirio. Pensando agora uma outra pergunta que tinha chegado como as bibliotecas públicas podem participar mais ativamente das discussões dos planos de desenvolvimento municipal? Plano de Desenvolvimento Municipal. Deixa eu só botar aqui, porque... Então, mas só completando a outra, aqui nós também temos a disciplina de bibliotecas públicas e comunitárias, que ela é ofertada com uma certa regularidade. Então, participar dessas disciplinas optativas, dos grupos de pesquisas que a gente tem, tudo isso é importante. O que eu falei foi a disciplina em si como algo obrigatório, não tem. Né? Eu acho que não dá para ter. Como participar ativamente do plano municipal do plano de desenvolvimento municipal, os planos de desenvolvimento dos municípios. Se eu sou gestora da biblioteca, eu tenho que solicitar para participar dos planos, eu tenho que fazer parte disso aí, tem que se informar, saber como é que se reúne, como é que ele é composto, né? Geralmente, esses planos, todos eles têm uma parte que é da comunidade. Né? Tem sempre que ter uma representação da comunidade. Então, me incluir para ser dessa... Ou participar mesmo como ouvinte, dando as informações, indo até a biblioteca, dizendo que isso é importante. Então, a gente consegue participar sempre falando, né? Sempre se colocando. Pensando o território como um espaço habitado, você diria que atualmente a biblioteca é território público ou de interação? Bom, não, é público. não há ainda não há. Primeiro que as nossas bibliotecas, elas, todo mundo diz, mas elas não têm muita frequência. Realmente não tem muita, não. Só tem frequência quando a gente oferta alguma atividade, oferta alguma ação, algum projeto, alguma coisa, aí tem sim. Quando a gente divulga, aí tem sim. Tem biblioteca aqui que não tem nem autonomia, né? Eu visitei muitas bibliotecas no interior do Ceará, foram 48 bibliotecas que eu fui, das 194 bibliotecas que tinham na época, né? E não tem nem autonomia para ter, por exemplo, um Facebook, um Instagram, não pode, tem que ser o da prefeitura. E isso tira, né, a autonomia da biblioteca. Então, na verdade, não é ainda um espaço de interação. Agora, tem bibliotecas como espaço de interação, sim. Tem aquelas bibliotecas que ofertam, que acolhem
né, o seu usuário de forma bem, faz igual a banco, né, personalizado, só que não cobra. Tem um comentário que é: querida Cleide, quase não existe recurso financeiro para as bibliotecas públicas. É urgente que os profissionais que lá trabalham comecem a participar de políticas públicas que destinem verbas para as bibliotecas. Certeza, é verdade. É como eu falei, precisa de engajamento político, né? O bibliotecário precisa ser um ser engajado politicamente. E aí a gente confunde muito isso, pensa que se engajar politicamente é levantar a bandeira de partido X, Y, Z, né? Não é. Você se engajar em todos os preâmbulos, tudo aquilo que faz parte daquela instituição. E uma delas é se engajar politicamente, é exigir determinadas coisas, é chegar a dizer: eu sou usuário dessa biblioteca, né? Eu participo dela, eu sou desta comunidade, eu quero que ela seja... e aí tem que ter um gestor forte, tem que ter um gestor que, né, como diz aqui no Ceará, tem sangue no olho, né, que saiba se impor, que não é fácil a gente se impor, não. Até mesmo dentro da universidade, a gente como professor e professora de biblioteconomia, a gente, mesmo que sejamos um curso de qualidade, mesmo que tenhamos mestrado, mesmo que tenhamos revistas e tenhamos PET, enfim, uma série de projetos interessantes, a gente tem que estar sempre mostrando para a universidade: olha, a gente existe, porque é assim, né? Eu não sei, não pode esmorecer, não pode deixar de lutar. Então, como essa pessoa falou aí, é urgente que o bibliotecário saia dessa cortina, saia da coxia, né, e vá para o palco. Fique lá, é protagonista. Cleide, só para registrar aqui também que tem várias pessoas mandando parabenizações pela fala, vários emojis com carinha sorridente e olhos de coração. Não sei se esse emoji tem um nome, mas vários foram mandados para você. E aqui na lateral da tela, vários corações subindo. E outra pergunta que chega: como vai ficar a situação das bibliotecas públicas na era digital? Tem que se adequar, né? Tem que se adequar. A era digital nas bibliotecas, de um modo geral, não só nas públicas, ela não vai chegar assim, puf, vai ser só livro digital, não. A gente vai passar, né? A gente vai continuar ainda com os nossos livros assim, né? Que tá, eu te copiei, botei uma pilha de livro, botei o celular em cima, aqui, né? Bem copiadozinho, tá? Não posso tirar. Não. Mas tem que se adequar, né? Tem que ofertar também. Havia, aí lá vai eu de novo voltar para o ano 2000, né? Havia um projeto, final da década de 90, início de 2000, um projeto que era de teleconectividade para o Brasil. E isso era custeado acho que era 1%, se não me engano, era 1% do FUST, né, que era um fundo do negócio das telecomunicações, que a gente pagava a conta de telefone, aí tinha esse imposto. Isso nunca foi para frente, na verdade, nunca foi para frente, mas alguns municípios ainda ganharam ilhas digitais. Mas o que é que se restringe? Alguns computadores, e computador, você sabe que a gente compra um computador daqui a pouco, ele não serve mais, né? É um negócio assim, incrível, você acaba de comprar e passa um tempinho, aquele computador já não te serve, já não atende às mídias atuais, enfim. E aí não tinha uma pessoa para estar ali para fazer nada, nenhum letramento informacional, dar uma força de nada. Aqueles computadores, aí não tinha internet às vezes, não servia de nada. E quando tinha, né, era igual quando eu estava fazendo a pesquisa. Você tem computador? Tem. Internet? Não. Tem impressora? Tem. Tem tinta? Não. Então não servia de muita coisa. E claro, educar, como é o nome? Educação continuada das pessoas que trabalham na biblioteca, para poder
lidar com isso, saber lidar, aprender, ensinar. Mas a era digital, ela está aí, ela precisa, ela chegou, né? Mas ainda vai ser, nas bibliotecas públicas, eu acho que demora muito ainda, vai demorar um pouquinho. Agora, todo o Ceará está informatizado, viu? Tá todo com o BibliLivre, tá todo numa base, enfim. Legal. Dizer, isso as bibliotecas públicas? Sim, porque o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, ele trabalhou nesse sentido. Aí tem, claro, que tem ainda livros que ainda não foram, mas tem biblioteca que está quase já 100% toda informatizada já. Cleide, outra pergunta, um outro comentário que tinha aqui era: fale mais sobre o espaço e a prioridade que a biblioteca pública deve ter para olhar aos seus usuários. Espaço e prioridade. Entender que a biblioteca não existe sem os seus usuários. Né? Ela precisa... Aqui, eu falo da minha realidade, porque a biblioteca pública daqui, ela funciona no centro, e apesar de ser uma cidade do interior, mas o centro ele é distante, por exemplo, de um bairro do aeroporto, então deveria ter outras bibliotecas ali funcionando, enfim, né? Nessa biblioteca está em reforma já tem um tempinho, ela está fechada há mais de um ano em reforma, não sei se tem isso. E aí fica difícil, né? Aquelas pessoas dali do centro que a visitavam, provavelmente não vão aonde ela está agora, que é num bairro mais para cá, Marcos Jussier, que eu não sei que bairro é aquele. Enfim, aí fica difícil de construir ali um território. Fica difícil de construir um espaço de atuação, né? Se você tem essa migração. A partir do momento que migrou de lugar, migra também de comunidade, né? Mas, não sei. Eu viajei na pergunta da pessoa agora. Eu nem vergonha de dizer isso, quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Mas era como construir espaço de atuação, né? Isso dentro da comunidade. Os espaços e as prioridades que as bibliotecas deveriam ter para olhar para os usuários. A prioridade é o próprio usuário e as suas demandas, né? As suas demandas de informação. Se eu tenho uma comunidade, a demanda deles é estudar para concurso, por exemplo, eu tenho que ofertar algo específico para aquela comunidade. Se a minha comunidade, a demanda maior é por, sei, reforço escolar, alguma coisa assim sobre atividade escolar, então eu tenho que ter pessoas orientadas, né, pessoas capacitadas para esse tipo de ação. Outra que tinha chegado aqui era como as bibliotecas podem agir nesse momento de isolamento físico. Eu acredito que ações como essa que vocês estão fazendo é primordial. A biblioteca daqui está fazendo uma série de vídeos, né, promocionais, falando sobre a biblioteca, falando sobre... E aí eles vão colocar, eu não sei ainda onde é que eles vão abrigar, não sei se é um canal, alguma coisa assim. Outra coisa que eu acho muito válida seria delivery. Eu acho que delivery de livros seria eu preciso desse livro. Poxa, vai lá, bicicletinha, vai fazendo exercício ao mesmo tempo, sua máscara truando no rosto e poderia entregar. Enfim, mas nesse momento poderia fazer um canal de um grupo de leitura, né? Já que a gente trabalha muito com leitura e isso é entretenimento, isso é bom. Poderia trabalhar, fazer lives como essas, poderiam tantas coisas interessantes, poderia fazer, pegar uma determinada obra e apresentar aquela obra, chegar alguém e fazer uma resenha, fazer uma apresentação daquela obra, principalmente de obras de autores locais, acho isso bem legal. A outra pergunta aqui é: observo que a nossa classe tem resistência em lidar com política, mas se observarmos no legislativo, existe várias classes profissionais representadas. Por que o bibliotecário não pode também?
Poder pode. Tem resistência, a pessoa já disse, tem resistência, né? Poder pode, deve. Mas a gente tem, assim, um negócio, né, com aparecer, a gente gosta de estar ali no... Né, quando tem um mais, assim, apresentado, é difícil, mas a gente tem esse problema de se colocar politicamente. Mas eu acho que está mudando muito, viu? Porque tem uma meninada aí, um pessoal mais engajado. Eu fico tão feliz quando eu vejo meus alunos, eles lutando, agora estão aí brigando para que a gente não volte às aulas de qualquer jeito. Então, os alunos se colocam, eles estão se colocando. Eu acho isso importantíssimo. Eu tenho fé que a gente não precisar mais dizer que a nossa classe não se engaja. Né? Eu acho que já tem muita gente engajada. Mas a biblioteca tem uma preguicinha dessas coisas mesmo. Uma outra que chegou aqui nos comentários é se você poderia fazer uma reflexão sobre a importância da biblioteca pública no combate às fake news. Eu acho que dá até para enquadrar nos ODS, né? A parte de educação, a parte de como que você vai trabalhar com a desinformação. E como é que você trabalha com a desinformação? Informando, mostrando, isso aqui não é verídico, isso aqui está desvirtuado, isso aqui está descontextualizado, por isso. Ensinar as pessoas a buscarem a informação no local certo, né, a checar essas informações, tudo isso pode ser feito à distância. Pode ser feito nesse tempo agora, pode ser feito através de canais, de outras em ferramentas, né? Enfim, pode ser feito, não precisa ser aquela coisa dentro da biblioteca, pode ser à distância também. Mas é muito importante. Eu acho que o que a gente está vivendo agora, não só com relação a fake news, sobretudo, né? Mas toda essa questão política que a gente está vivendo, e a pandemia em si, tudo isso é importante que a biblioteca, principalmente a biblioteca pública, que é a biblioteca do povo, né, a biblioteca de todos, né, seria de todos mesmo, que ela esteja engajada nesse processo, que ela possa trabalhar nesse sentido de informar as pessoas sobre tudo. Cleide, se você me permite destacar um comentário, eu peço desculpa se for deselegante, mas é porque a Aline Rodrigues falou que os netinhos já mandaram 1000 corações e beijinhos para a tela aqui. É minha filha. Eu estou vendo se a equipe está aqui me mandando outras perguntas. Uma coisa também interessante, Cleide, que tinha chegado antes pelo direct no Instagram, é como estava a situação das bibliotecas públicas em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. E aí eu acho que essa pergunta foi relacionada ao período anterior à pandemia. Você falou que Juazeiro especificamente tem uma biblioteca pública ou tem mais de uma? Poucos municípios têm 2 bibliotecas. Eu de cabeça, assim, eu posso te dizer Tianguá, que eu sei que tem 2 bibliotecas públicas. Mas tem outros que tem. A gente tem, se eu não me engano, 190 e poucos municípios e quase 200 bibliotecas. Eu não tenho, esse número eu não tenho mais, né? Assim, eu não sei o mais de cabeça. E na época que eu fiz a pesquisa, eram 194. Em 2013, né? Já melhorou um bocado. Mas aqui em Juazeiro só tem uma. No Crato também. No Crato tem uma biblioteca pública e tem uma outra biblioteca considerada pública, que ela está cadastrada no sistema, que é a Luiz Cruz. E aí Barbalha só tem uma. Esses aqui são os de perto, né? Todos esses municípios aqui, Campos Sales, Farias Brito, Várzea Alegre, tem uma biblioteca. Os municípios maiores, que é Juazeiro, só tem uma também. Crato, 2. Considerada pública, né? Mas aí a gente tem a do SESC, tem a do BNB, se bem que a do BNB está fechando, né? Está tudo fechando. Que as pessoas também iam.
para o público, de modo geral. Uma que chegou aqui agora também foi: quais ações as bibliotecas públicas podem fazer para auxiliar na luta contra a violência às mulheres? Vamos destacar, sabe que ODS aqui? O ODS, o 5, que é de gênero, mas tem outro. Acho que, sobretudo, o 5, verdade, gente. Eu tô, só antes de responder direitinho isso aí, eu tô com uma aluna agora de mestrado, que ela está trabalhando com a violência contra a mulher. Ela é assistente social. Então, veja bem, a gente vai ver como trabalha essa rede, né? Como é que é a rede de acolhimento. Então, como é que a biblioteca pode trabalhar isso aí? Ela precisa saber, no município, tanto no município, no seu, como nos vizinhos, onde que essa mulher pode ir, que locais ela pode procurar. Tem delegacia? Qual é a delegacia? Sempre tem uma rede de advogados gratuitos, né, de psicólogos gratuitos que trabalham nesse acolhimento. Então, poder encaminhar essa mulher. A biblioteca pública, ela é local de muitas coisas, né, mas eu acho que o principal dele é de acolhimento. Então, se você acolhe o outro, se você sabe como vai encaminhar essa pessoa para o local certo, já dá uma ajuda grande. Ela não precisa estar ali só aberta, com as portas abertas, para qualquer pessoa entrar, chegar, pedir um livro ou vai no computador, não. Ela pode ser um local de encontro e de acolhimento, de direcionamento dessas informações, de onde buscar, o que ela quer especificamente, se quer abrigo, é a delegacia, é acompanhamento psicológico, é acompanhamento jurídico. Então, tudo isso, né? Saber aonde vai encaminhar. Ter essas informações à mão. Uma outra que estão me mandando aqui agora é: qual é a importância do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas neste cenário político atual? Bom, né? Nesse complicada essa. É complicado qualquer coisa. Mas o sistema, eu acho o sistema nacional e os estaduais importantíssimos. Eles fazem um trabalho belíssimo. Eles congregam essas bibliotecas, eles conseguem organizar. O do Ceará é super atuante. Assim, aí eu dou meus parabéns para minha amiga Aparecida Lavô, que está nessa luta há bastante tempo, tem muito tempo que ela trabalha nisso. E ela conhece cada uma dessas bibliotecas, cada uma dessas pessoas, o que cada uma faz, tudo ela sabe, porque ela está trabalhando nisso tem uns 20 anos já. E conseguiu uma organização do sistema estadual, mas o sistema estadual só é organizado porque tem um sistema nacional, né? A gente andou perdendo aí muito, porque saíram pessoas que eram engajadas, que eram importantes, que faziam um trabalho interessante, que trabalhavam com bibliotecas públicas, sobretudo, saíram da direção do Sistema Nacional. A gente está num momento político complicado em que as pessoas certas não estão nos locais certos, né? As pessoas competentes não estão na direção dos locais certos. A gente tem um exemplo aí gritante na nossa cara, que é a Fundação Palmares, que vergonha, né? Total. E na biblioteca, no sistema também, a gente está com alguns problemas, né, com relação a isso. Mas o Sistema Nacional de Bibliotecas é importantíssimo. Se você for na página dele, você tem ali todo o histórico, tem todas as bibliotecas que são cadastradas. É uma força, né? Quando a gente está junto, né, no grupo, a gente tem mais força. Cleide, a gente ainda tem 8 minutos, eu acho que dá para pelo menos mais uma pergunta. Essa chegou aqui agora nos comentários também, que é: você acha que muitas vezes colocam pessoas que não são da biblioteconomia na gestão de algumas bibliotecas públicas por acharem que o bibliotecário não funciona como gestor? Já aconteceu aí? Eu acho que muitas vezes acontece. Eu não sei se é por achar que o bibliotecário não é um bom gestor.
Mas talvez pelo próprio bibliotecário também, ele tem que se mostrar como gestor, né? Mas acontece demais. Bota qualquer pessoa, aconteceu aqui, primeira vez a gente teve aqui na direção da biblioteca, a primeira vez em Juazeiro, nós temos uma bibliotecária. Nós já tivemos 3, eu, Sofia, 3 bibliotecários. Eu não me lembro se teve outro. Como bibliotecária lá, mas não como gestora. Né? Como gestora, a primeira vez que a gente está tendo agora é a Rosana à frente da biblioteca pública. E ela só foi porque ela se mostrou dessa forma, né? Mas, porque às vezes também não é o perfil do bibliotecário, né? Ele não tem aquele perfil, isso é normal. A gente tem que entender isso. Se o perfil dele é de atividades culturais, o perfil dele é mais técnico, o perfil dele é mais tecnológico, enfim. Mas é importante que o bibliotecário se coloque na gestão. Se não é ele, tem que ser outro. Né? Se não é aquele bibliotecário que atua na biblioteca, tem que ser outro bibliotecário. E aí, eu acho que também pode ser, sabe? Porque achem que ele não é um bom gestor, pode ser que pensem isso. Mas eu já vi gente de todas as áreas, já vi gente de geografia, sei lá, estou me lembrando de gente de letras pelo menos se aproxima, mas geografia, matemática, eu já vi gestor de biblioteca que nem graduação tinha. No município de Iguatu, uma vez eu fui lá, e eu digo logo onde é, né? O gestor, na época que eu fui, nem graduação tinha. Então, um desconhecimento total. Mas aí, bibliotecários, não desanimem, lutem, se mostrem, digam, eu existo, eu sei fazer e eu vou fazer. Cleide, então agora 6h55, a gente está a 5 minutos do final da live, isso em função do Instagram. Eu vou encaminhar para um encerramento. Primeiro eu vou dar um informe, que é sobre a live de amanhã, que é com a professora Daniela Câmara Pizarro, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ela vai falar com a gente sobre biblioteconomia por uma educação profissional que priorize o ativismo, pró-consciência e autonomia cidadã. Estão me pedindo para lembrar a todo mundo que está assistindo que a gente tem um canal no YouTube, que também se chama WebConcib. Sempre que essas lives são autorizadas, a gente coloca os vídeos no YouTube e hoje nós subimos mais 3 lives que nós fizemos. Então, para a galera que quiser ver, pode entrar no YouTube e conferir lá no canal. Antes da live começar, nas perguntas que a gente recebe via direct, tinham chegado algumas outras perguntas, 2 eu vou fazer, mas infelizmente eu acho que não dá tempo de responder, mas eu deixo aqui para deixar registrado. Uma relacionada à recepção da comunidade bibliotecária do Ceará sobre os ODS, sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E nisso eu até lembro também que o CBBD de 2017, em Fortaleza, teve como tema os objetivos, certo, Cleide? Foi sim. Também tinha uma outra pergunta relacionada à cultura local, em relação principalmente à religiosidade, como essa questão é trabalhada nas bibliotecas aí, se é trabalhada, e eu deixo aqui o registro dessas 2 perguntas que a gente também tinha separado para fazer, se desse tempo. Cleide, 4 minutos então, eu repasso a palavra para você fazer as suas considerações finais, para você mandar beijos e abraços para quem quiser, para você também deixar a sua mensagem para a Biblioteconomia e Ciência da Informação que estão assistindo a gente agora nesse fim de tarde, início de noite. É isso. Então, eu vou logo me despedindo, se der tempo eu ainda falo alguma coisa a respeito da cultura. Eu quero agradecer a vocês, sobretudo, parabenizar vocês por esse trabalho lindo, dizer que amanhã vai ser, eu acho que é uma continuação do que a gente está conversando aqui hoje, amanhã a professora da UDESC vai, o que ela vai falar vai muito nessa linha. Agradecer a todo mundo que está vendo, né, meus alunos, ex-alunos, colegas, amigos, pessoas que eu não conheço também, então um beijo para todo mundo sabe que eu estou sofrendo muito com esse negócio de não poder dar beijo e abraço, que eu gosto, dar beijo e abraço, principalmente meus netinhos, assim, meus amores, e, enfim,
E dizer que aqui a gente trabalha cultura, sim, muito, religiosidade muito, é o que mais trabalha, viu? Porque é muito forte. Tá certo? Certo. Então, gente, eu agradeço a todo mundo que assistiu a gente aqui hoje. Muito obrigado de verdade. A Cleide também eu agradeço mais uma vez em nome de toda a equipe. A Débora e o Francisco, que estão lá em Belo Horizonte, são estudantes da UFMG. O Wallace, que está na capital, no Rio de Janeiro. Eu aqui também no estado do Rio, mas já numa outra cidade. Muito obrigado em nome da equipe por falar aqui com a gente. A gente aprendeu muito. Pessoal que está assistindo, boa noite, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus também, cuidem das pessoas próximas, e é isso. Cleide, muito obrigado e até uma oportunidade da gente se ver presencialmente, eu espero. Eu tenho um sonho muito grande de ir a Juazeiro do Norte, eu vou ficar esperando a oportunidade e valeu, gente, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.